Galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Mamilos são polêmicos, quem lembra disso? Vocês são da época dos mamilos polêmicos? Quem é da internet aí lembra desse meme? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre alugar versus comprar. E quando eu falo comprar, vai ser o comprar financiado ou comprar cash, comprar à vista. Vamos falar de todos esses cenários. E eu vou mostrar que o financiamento não é necessariamente um vilão, tá? Porque o que está acontecendo? A galera do mercado financeiro e das finanças pessoais, essa galera de internet, que fala de investimentos e tudo mais, eles levantaram um vilão. Isso é uma estratégia de marketing, tá? Eles ergueram um vilão para que eles espanquem esse vilão em rede nacional e na internet e eles sejam heróis, tá? Então ele precisa ter um vilão para ele espancar ele. E ele coloca você, como você que é corretor de imóveis, tá? Como vilão da história, coloca o próprio imóvel como vilão da história, coloca o financiamento como vilão da história, e não é bem assim, tá? Existem muitos fatores. Acredito que nessa live aqui podem ter pessoas que defendem esse outro ponto de vista, vai ser até bom. Eu vou chamar uma pessoa aqui para a live. Inclusive, deixa eu ver se ele já entrou. Ronaldo, se você tiver entrado, solicita para participar da live. Eu te achei aqui. Deixa eu enviar um convite para o Ronaldo. Ronaldo, aqui tá falando que você precisa atualizar o seu aplicativo para participar da live. Você tá desatualizado, seu Instagram? Não sei se... Aqui pelo menos apareceu isso para mim. Gente, eu tô me olhando... Eu tô com a cara meio estranha assim. É porque eu fiz uma cirurgia ontem, tá? Eu fiz um implante de barba, acredita? Acredita, né? Tô te falando. Sai aí e entra, Ronaldo. Atualiza seu aplicativo, vê se é isso aí e vem participar com a gente. Ronaldo, para quem não sabe, já vou fazer a apresentação dele. Ele é fundador da MyBroker, tá? Ele é o sócio fundador, ele que assinou meu estágio, inclusive. Hoje nós somos sócios na MyBroker Imobiliária, somos sócios da marca, tá? Então, ele é um cara assim que é extremamente atuante no mercado imobiliário, referência há muitos anos, e ele vai trocar uma ideia com a gente. Vocês vão gostar muito do argumento, vocês vão gostar muito do que nós temos para falar. Se você tem cliente para participar da live, pode convidar, porque essa live ela é educacional, tá? Você professor aqui hoje. E vou tentar não ser dogmático, tá? Primeira coisa que eu quero falar nessa live é o seguinte. Oi, mamãe, bom dia. A primeira coisa que eu quero falar é que eu sou a favor da diversificação, tá? Então, eu não vou defender aqui nessa live que o mercado imobiliário é o melhor lugar para investir, não vou defender que financiamento é a melhor decisão. Eu vou expor alguns argumentos e mostrar que é uma opção viável. Entra do Dantas. Ronaldo Dantas está chegando. Fala, João. Fala, meu querido. Como é que você tá? Tranquilão? E aí, moçada? Beleza? Bom dia. E essa barba nova aí? Bom dia. Pois é, daqui um dia ela tá boa. Agora tá tudo cheio de cicatriz. Agora... E minha nuca, cara. É igual o Gustavo Lima agora. Não, o Gustavo Lima dele vem aqui assim, ó. Parecendo que é bacana, muito demais. Vamos lá. Ronaldo, eu já fiz a introdução, te apresentei pra galera. Dá uma breve introdução de você pra gente começar aqui. Bora começar? Essa história aí é boa, né, cara? Comprar ou alugar? A galera tá falando muito a respeito disso aí. Engraçado, eu ouvia muito isso em 2017, 2016, e até fazia um pouco de sentido essa conversa. Aí, de repente, parou e agora voltou forte.
E eu até falei, pô, Ricardo, não é possível, esse pessoal não atualizou, né, as taxas, os financiamentos, e aí acabou que ainda pega conceitos antigos que estão desatualizados conforme a nova realidade financeira hoje e fica vendendo como uma verdade. Aí a gente vai desmistificar isso aqui hoje. O pessoal do Brasil inteiro participando. Exatamente. A gente vai fazer um react ainda. A gente vai pegar alguns vídeos, vou fazer um vídeo mais elaborado com o Ronaldo depois, para ir pegando ponto a ponto dos argumentos, para a gente ir desconstruindo esses argumentos. O que precisar de ser desconstruído, né? Porque tem coisa que eles falam que são realidade, mas muitas são. Eles usam os argumentos de forma errada, né? Sem atualizar as taxas, às vezes omitindo algumas informações. Nem julgo que seja por má fé, não, Ronaldo. A maioria dessa galera, eles realmente acreditam no que estão falando, mas eles estão apostando numa calculadora. É uma galera que é investidor de calculadora. O investidor de calculadora é tudo bonito no Excel ali, é tudo bonito na planilha. Só que existem muitos fatores que não cabem ali na planilha. Então não dá para ir só pela continha, né? A gente tem que entender o cenário inteiro, tem vários contextos, até antropológico, né, cara? Tem um monte de coisa para ser analisada. Sim. Não, e eles fazem uma análise assim, é igual eu falar assim, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa perdeu dinheiro. A bolsa é o conjunto de todas as ações. Mas naquele cenário ele teve ação que subiu, teve ação que caiu. Se eu falar da média, você não investe no mercado, assim como nas ações você não compra a bolsa em si, no mercado imobiliário também você não aplica no mercado imobiliário em si. Você compra uma unidade, assim como você compra uma ação. Então, tem variáveis dentro de cada ação. Ele fala, vale a pena alugar ou vale a pena comprar? Depende. A gente tem que falar a primeira coisa, depende. Depende de cada fato. Tem circunstâncias que é melhor alugar. Tem circunstâncias que é melhor comprar. Então, eu acho que assim, eles generalizam muito. E isso que fica ruim, o debate, né? Porque eles falam de maneira muito geral. Eles vão fazer conta, faz conta, o aluguel geralmente é 0,3. Não, dentro de qual realidade? Tem realidade que é 0,8, 0,7. Tem realidade que é mais, tem realidade que é menos. Depende do imóvel. Quanto que o imóvel vai valorizar? O imóvel valoriza em média. Essa conta, por isso que para investir em ação, você precisa de um consultor, né? E para investir em imóvel é a mesma coisa. Você precisa de um bom consultor para ele poder te falar, olha, esse imóvel aqui, ele tem uma tendência de valorização superior mais, uma possibilidade de rentabilidade Sua maior. Conexão está travando. Esse imóvel tá ruim aí. Sua conexão está travando. Você está no quê? Você está aí no Wi-Fi ou você está no 4G aí? Cara, tá aparecendo 5G aqui para mim, você acredita? Acho que é por isso que tá dando pau. Que é isso? Tá aparecendo 5G aqui. Esse 5G aí tá zoado, hein? Tá zoado esse 5G. Eu tirei do Wi-Fi aqui para ver se melhorava. A primeira coisa que acontece, Ronaldo, geralmente o argumento é embasado em cima de quê? Se eu faço, é mais viável eu morar de aluguel, pegar a diferença do que sobra, do que seria a parcela, investir essa diferença, no final de um período lá, geralmente eles colocam um período de conta lá de 10 anos, 15 anos, eu tenho valor suficiente para comprar o imóvel à vista. Só que aí começam os furos. Primeiro, que o aluguel Sim. não é fixo. O aluguel, Sim. se o cara, por exemplo, ano passado, o aluguel, se a gente fosse seguir o IGPM, ele teve um reajuste aí de mais de 20%. Foi um aluguel. Então, A primeira coisa é esse aluguel que ele não é fixo. Então, à medida que o tempo vai passando, esse valor teórico que seria feito de aportes mensais, ele vai diminuindo. Então, primeiro que a conta não é aquela conta bonitinha. E a maioria dos financiamentos bancários, inclusive, eles são na tabela saque, eles vão diminuindo a parcela. Então, na contrapartida da parcela do financiamento diminuindo, o vai subindo, chega em um ponto em que a conta inverte. E, na verdade, começa a sobrar dinheiro do cara que comprou do que do cara que alugou, né?
Além do que, o que O acontece? pessoal Sim. fala muito sobre isso aí. Eu vou só fazer uma ilustração aqui para explicar para o pessoal, às vezes não entende muito bem como funciona isso. O aluguel, ele geralmente é mais barato do que o financiamento, o começo do financiamento. Então, o que o Ricardo falou foi isso. Tabela SAC é sistema de amortização constante, então é decrescente. O aluguel, o financiamento começa no valor, ele vai caindo, tá? O aluguel, ele é crescente, então ele vai subir. Então a tendência dele começa no valor e vai subindo. O ano passado o IGPM deu 20%. Então ele subiu 20% teoricamente, né? Lógico que o pessoal vai negociar porque foi um pouco acima, mas a tendência é que em alguns anos isso se cruze. Então vai chegar um momento que o aluguel vai estar mais caro do que a parcela e conforme o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais notório, né? E qual que é? O pessoal fala, você vai ficar atrelado a uma dívida de 30 anos. Tá, agora vamos falar sobre média, né? 30 anos, a média do brasileiro, ele quita os imóveis, ele faz o financiamento em 30 anos, mas ele quita o imóvel dele em 12 anos, a média. Então tem gente que quita em menos, tem gente que quita em mais. Por quê? Porque chega um momento que a parcela dele cai tanto que ele não começa a pagar uma parcela, ele paga duas, paga três, paga mais, ele vai antecipando esse pagamento de parcela. Porque com o mesmo aluguel, a gente tem uma realidade diferente. Só para exemplificar, hoje eu moro de aluguel, tá? Eu moro de aluguel. Então, hoje eu pago no meu apartamento quase R$ 5.000 de aluguel. Eu vendi esse apartamento há 10 anos atrás, esse mesmo apartamento, eu vendi ele a R$ 500.000. Eu vendi. E aí tem um caso de uma corretora nossa, que mora lá também, que ela comprou nessa época. Ela deu R$ 100.000, ela financiou R$ 400.000. Tá? O imóvel, esse mesmo imóvel hoje, tem 10 anos isso, esse mesmo imóvel hoje está mais de 1 milhão. Tem 1 milhão que ele está valendo, 1.100.000, já chegou a vender 1.150.000. Mas vamos falar. Qual foi o tempo? Qual foi o tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Ela comprou em 2009, então um pouco mais de 10 anos. Tá? O imóvel dobrou de preço. Ela comprou e ela dobrou de preço praticamente. Hoje, a parcela dela, em 10 anos, deve estar aí, como ela financiou 400.000, ela está pagando em torno de R$ 3.500 de parcela, caiu já para R$ 1.800. Só que o aluguel lá está 5.000. Tá? Se ela for hoje sair do imóvel e deixar lá, ele vai continuar valorizando e essa diferença aí do paga a parcela, esses 1.800, sobra para ela aí R$ 3.200. Então, essa conta que o pessoal não faz. Tá? E aí tem outro fator que todo mundo fala, mas financiamento, o imóvel não é seu. O imóvel não é seu, financiamento, o imóvel não é seu. Como assim? É seu, é seu. Mas se você não pagar, eles tomam o seu imóvel. Mas isso é qualquer dívida. Se você tem uma dívida que tem algum bem como garantia, vamos supor, você vai pegar a sua aliança e vai penhorar ela. Olha, eu preciso de um dinheiro emprestado. Aí você chega lá no banco e fala, eu preciso de um dinheiro emprestado. O banco fala assim, não, eu preciso de uma garantia para eu te emprestar mais barato. Aí ele pega e fala assim, não, então eu vou te dar minha aliança aqui como garantia, um ouro, né? O bem que está lá é seu, tá? Mas está lá penhorado para o banco. Se você não pagar, ele deixa de ser seu. Mas ele é seu, tá? Se você for lá, pagou, você pega o seu bem de volta, tá? Por bem menos do que ele vale. Então, até mesmo porque o banco não tem acesso, o imóvel, ele é tão seu que você vende ele a hora que você quiser e toda a valorização que houve em cima dele, o banco não tem nada com essa valorização. Ele é sua. E já no aluguel, não. Na verdade, o financiamento é o seguinte, você alugou dinheiro e comprou o imóvel. Você alugou dinheiro e comprou o imóvel. Essa é a situação. E colocou o imóvel como penhora. Né? Então, toda essa valorização que você tem ali no imóvel, ela é sua. E você vende a hora que ele quiser, a hora que você quiser. E voltando àquele argumento, Ronaldo, para terminar de desconstruir essa situação do aluguel versus o investimento, eles falam o seguinte, em alguns casos, vale mais a pena você juntar e lá na frente você compra o imóvel com valor à vista. Só que eles não contam que o imóvel, por exemplo, num período de 10 anos, ele vai ter valorizado muito. Então não é os mesmos 400.000 que você tem que pagar. Agora você tem que pagar 800. Né? Então, o imóvel ficou congelado, né? O imóvel ficou congelado.
Vai esperar você juntar dinheiro para você... Junta dinheiro em 10 anos, depois você vem aqui e compra um imóvel de mim. Não vai ficar congelado, a gente sabe que não. Isso não acontece. Exatamente, essa é a situação. Então, assim, existe uma série de furos nessa conta que a galera faz. É claro que, como você mesmo citou, existem casos e casos, né? Existem momentos em que é mais viável a gente estar morando de aluguel. A gente, por exemplo, você mora de aluguel, mas você compra outros imóveis já, né? Que em breve você vai estar, inclusive, morando em um lá que eu tô ligado, né? Então, a gente vai fazendo esses aportes no mercado imobiliário. O princípio básico, Ronaldo, o que me irrita nessa galera, sabe o que é? É que eles precisam de um vilão, né? Todo marketing, você teoricamente precisa de um vilão para você espancar ele. Então, eles escolheram o mercado imobiliário como esse vilão. Só que aí eles quebram o princípio básico da diversificação e tem um detalhe. Para todo investidor, para todo mundo que quer ser um investidor, é importantíssimo que parte do seu capital seja de imóvel, seja imobilizado. Né? Por quê? Baixa liquidez, segurança para o seu investimento, segurança patrimonial. Quando a gente fala de finanças, a gente fala de investimentos, não é só escalada de valor, tem que ter a parte da proteção. Então, o inteligente é diversificar. Eu estava vendo uma pesquisa falando que pegando os grandes players investidores, os imóveis ainda são, quando você olha na conta total, é o queridinho. 27% do patrimônio da galera está em imóveis, 20 e poucos lá, menos que 27, está em ações e assim por diante. Vão diversificando, né? Isso é inteligência financeira. Inteligência de investimento é diversificação, né? Proteção patrimonial também. O papa dos investimentos, né? O que todo investidor, todo cara que opera na bolsa é apaixonado no cara, que é o Warren Buffett, né? Que é o investidor mais rico do mundo, o cara que ganha dinheiro só aplicando em empresas. A casa dele é própria, ele comprou a casa em 70 e poucos, e é a mesma casa até hoje, e ele pagou ela. Né? É dele, a casa não é alugada. Então, ele nunca colocou o teto dele em jogo. Esse é o grande lance. Assim, o cara está apostado, tá? Ele está apostando. E o meu conselho é, não aposte o seu teto, tá? O seu teto é seu teto. Assim, momentos transitórios, beleza. Às vezes você precisa fazer um investimento, igual chegou um momento que eu vendi minha casa, realizei um lucro, investi na empresa, e agora me preparando para poder ir para outra casa, vou ficar lá durante um tempo, porque ainda tem que colocar armário, fazer alguns investimentos e tal. Estou indo para o meu imóvel, porque eu sei que lá vai valorizar, eu sei que o aluguel, durante o momento que eu estou de aluguel, é interessante para mim. É uma alternativa viável em alguns momentos. Depende do momento de vida. Você não necessariamente precisa sempre comprar. Mas comprar, agora você falar assim, ó, qual que é a melhor opção? Se é comprar ou alugar? Depende, mas se você tiver uma boa consultoria para aquisição, dependendo da situação, se você vai ficar lá, você sabe que vai ficar ali durante um período, porque todo mundo trata como se todo mundo tivesse ano sabático, né? Se você fosse um hipster que fica viajando o mundo, conhecendo vários lugares. Se bem que isso tem até alternativa hoje, né? Qual que é a parcela da população que faz isso? Mas mesmo que você faça isso, hoje em dia tem uma ferramenta muito, muito viável, que é o Airbnb. Você pode sair de sua casa, deixa ela lá e sai. E vai render uma grana boa para você, muito boa, muito maior do que a parcela do imóvel. Tá? Então você pode ter essa liberdade hoje em dia. Vamos trabalhar. E tem uma outra coisa que é importante a gente citar. Quem trabalha com a população inteira brasileira. 240 milhões de habitantes que a gente tem? Como é que tá? Tá em torno disso, né? 200 e tarará. Mais de 90% da população, Ronaldo, ganha menos de R$ 5.300. Mais de 90% da população. É uma galera, e mais de 80% ganha abaixo de 3 salários mínimos. Então, assim, a maioria esmagadora das pessoas, ele vai comprar imóvel popular. Eu estou aqui, por exemplo, em Vitória da Conquista agora.
aqui eu tô acompanhando a MRV me contratou para vir aqui palestrar para os corretores deles. E a MRV é uma incorporadora que vende imóvel Minha Casa Minha Vida. E eles vendem para pessoas a partir de R$ 1.800 de renda. O cara, familiar, cara. Tipo assim, duas pessoas que ganham um salário mínimo compram um imóvel. E a parcela desse cara, ela é menor do que o aluguel. Nesse cenário do Casa Verde Amarelo, que é a maioria esmagadora de todos os compradores de imóveis do país, a conta vai ser essa. A conta vai ser, sua parcela é menor que o seu aluguel. E a entrada aqui, Ronaldo, a entrada para o cara comprar aqui, pega FGTS, é a entrada de R$ 2.000. Uma entrada de R$ 3.000. Não precisa fazer um aporte. É o cara que está lá trabalhando assalariado há 3, 4 anos, ele tem esse valorzinho lá. Ele pega o FGTS, dá como entrada e sai pagando a parcela que é dele. Como que eu falo para esse cara que ele tem que morar de aluguel para investir dinheiro? Ele nem tem o que investir. A realidade geral, ela é essa, infelizmente. Não que eu goste disso, mas eu acho imprudente o cara vir, por exemplo, na internet e prometer para todo mundo, fala o seguinte, ó, more de aluguel e não compre o seu imóvel. Eles impedem que pessoas construam patrimônio. Porque hoje, para a maioria das pessoas, o caminho mais viável de se construir patrimônio é o imobiliário. É o imobiliário. Isso eu falo com segurança, tá? Isso eu falo com segurança. O caminho mais viável para a maioria das pessoas é o mercado imobiliário. O cara assume uma parcela aqui do MRV pagando R$ 400, 450, logo, ele vai continuar trabalhando, vai fazendo aportes com FGTS e tudo mais. 10 anos o cara tem um patrimônio aí de 160, 180, R$ 200.000. Como que ele construiria isso antes? Não tem outro caminho para esse cara construir. Então, assim, eu acho muito importante o cara vir numa rede social, falar para milhões de pessoas, para o cara morar de aluguel. É bonita essa conta, né? Para quem tem mais dinheiro, para quem tem outras condições. E sabe o que é pior? É tratar quem compra imóvel como um idiota, que caiu no conto do pai, entendeu? Que como se, esse aí é um conceito muito antigo, não caia nessa. Isso é o pior, porque como você falou, eu lembro de vender imóvel, quando eu entrei no mercado imobiliário há 12 anos atrás, a 65 mil, que hoje tá 180. 65 mil reais, o cara pagava parcelinha lá de, sei lá, R$ 300 na época. E hoje o mesmo imóvel, tá? O Metropolitan ali, perto daí também, ali na Baixada lá, eu vendi ele a 65 mil. Naquela realidade lá, era uma realidade. Hoje está outra realidade. O imóvel tem esse poder, né, de carregar, né, o poder de compra das pessoas. E o que é o mais legal que nenhum investidor financeiro entendeu sobre o mercado imobiliário até hoje. Coisa que nenhuma outra aplicação existe. Isso só existe no mercado imobiliário. Você, corretor, pode bater no peito e falar assim, meu irmão, você não está entendendo. Você está pensando sobre investimento. O único lugar que você consegue ter rentabilidade, não sobre o que você tem, mas sobre o que você decide ter, é no mercado imobiliário. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira mais simples aqui. Hoje, se eu quiser, a ação da Petrobras está baixa, caiu 20%. Eu falo assim, eu quero comprar R$ 500 mil em ação da Petrobras, porque eu acho que ela vai valorizar. Só que você precisa ter os 500 mil, né? Tá, os 500 mil lá, pá, dá lá. No mercado imobiliário, não. Você fala assim, nossa, esse imóvel é bom, eu acho que ele vai valorizar, que vai acontecer isso aqui na região, só que eu não tenho os 500 mil. O que eu faço? Eu vou lá, dou R$ 100 mil, um exemplo, tá? A grosso modo. 20% hoje em dia você consegue dar entrada no imóvel pronto e já financiar o restante. Mas vamos lá, eu vou dar R$ 100 mil e esse imóvel valorizou, sei lá, 20%. Eu vou ganhar 100 mil, porque o contrato era um contrato de 500 mil, só que eu não apliquei os 500 mil. Eu apliquei só 100 mil. Então, sobre o meu capital aplicado, foi 100%. Sobre o contrato, é 20%. Só que o que eu desembolsei, o que eu deixei na mesa mesmo, foi só 20%. Vamos só para contextualizar. Você tem a valorização sobre o imóvel, não sobre o que você paga, sobre o que você deixa, como qualquer outra aplicação. Se você quiser comprar gado, você vai ter que ir lá comprar o gado todo. 1 milhão em gado. Você não compra metade do gado, você não compra só a picanha do boi, né? Inteira.
Você tem que comprar tudo. No caso do imóvel, você paga pelo contrato que você assina. Você ganha a valorização pelo contrato que você assina. Só que, igual você falou, o cara comprou aí o imóvel, deu R$ 2.000 de sinal, está pagando parcela, ele está morando lá. Um custo que ele já ia ter em qualquer lugar. Tá? Custo de moradia, seus pais não pagam nada. Caso contrário, se você mora sozinho, você vai ter um custo de moradia. Isso é um custo que os caras geralmente tiram da conta. O custo de moradia você tem. Não tem jeito, você tem moradia. Só que você pode pagar aluguel para os outros ou para você. Você prefere pagar para quem? Para você ou para os outros? Então a questão é essa. E aí, no final, lá, vamos supor que o cara fique lá nesse imóvel 10 anos. Em 10 anos, esse imóvel valorizou lá 50%, ele ganhou 50% não sobre o que ele aplicou. Ele ganhou 50% sobre o valor do contrato que ele contratou, que ele pediu lá no banco. É esse o grande lance. Isso que as pessoas geralmente não falam, tira da equação. Você falou sobre matemática. Cara, tem que ser matemático. Mas coloca todos os fatores na equação. A valorização, o custo de moradia, a rentabilidade. Aí, assim, tem outros fatores que não dá para a gente colocar, que é o fator emocional, essas outras coisas. O que você desembolsou até agora. Então, isso aí que o pessoal geralmente não coloca na equação. E aí fica difícil, né, da conta bater para o nosso lado. Né? A conta não bate porque eles tiram fatores da equação. Eu falei justamente isso. O que mais me incomoda é como eles tratam a pessoa que compra imóveis, né? Chegam ao extremo, Ronaldo. Tem pessoas falando aí que o rico não compra imóvel. Eu até brinco nos comentários. Eu falo assim, então eu tô vendendo essas casas de 2, 3, 10 milhões. Eu não sei para quem que é, não. Deve ser para o pobre, deve ser para o governo, sei lá. Porque o rico não compra. Então, assim, é uma teoria que não funciona. É um pensamento, digamos assim, que eles dizem que é moderno, que ele foi construído para vender outro tipo de produto. Eles construíram um argumento para vender um tipo de produto. Vocês não vão me ver chegando falando aqui na minha rede social que quem investe em ação é burro. Vocês não vão me ver falando que o imóvel é o melhor investimento do universo. Vocês não vão me ver falando isso. Por quê? Porque seria imprudente da minha parte falar isso. Eu não posso, porque, por exemplo, tem investimento imobiliário que é excelente, tem investimento imobiliário que é uma bosta. Assim como você tem ação que é excelente e tem ação que você dá um tiro muito errado. Normal, e tá tudo certo. Cada um no seu quadrado. O problema maior está em dizer que quem decide financiar ou quem decide comprar à vista é burro. A gente tem que quebrar esse padrão e mostrar para as pessoas que faz parte da inteligência financeira e depende da estratégia de cada um. Depende do momento de vida de cada um e da estratégia de cada um. Eu não sou um cara que vou chegar aqui e vou esmurrar os investimentos, até porque eu faço outro tipo de investimentos. Eu não invisto só no mercado imobiliário, eu faço outro tipo de investimentos. Seria hipocrisia da minha parte, né? Defender só esse ponto e falar que isso está certo e pronto, acabou, né? Não, você quer saber o que é inteligente mesmo? Esses dias eu estava falando com um cliente, né? O cliente, eu falei assim, não, você com dinheiro, você consegue girar ele a quanto? Quantos por cento você consegue de rentabilidade? Ele falou, eu consigo 1,8, 1,5. Aí eu falei para ele assim, cara, agora imagina que maravilha. Você pegar um dinheiro, eu te empresto um dinheiro, você vai me pagar 0,5, e você vai girar ele e vai receber 0,8. Você vai ficar, para você, 1,3. Eu te empresto a 0,5, você gira ele a 0,8, a 1,8, e você vai ficar com 1,3 limpo. Você gostaria disso? Eu falei, lógico. Eu falei, pois é, esse é o mercado imobiliário. É o dinheiro mais barato que tem disponível. Você pode pegar um banco barato, porque tem o imóvel como garantia. Por que o banco empresta barato o imóvel? Empresta comprar um imóvel barato. Mais barato que você comprar um carro, você fazer um capital de giro ou qualquer outra coisa assim. Porque tem uma garantia real. Essa garantia real é o imóvel. E o banco acredita nessa garantia real. E aí ele pega e te empresta um dinheiro muito barato, né? E aí você pode aplicar ele em outras coisas. Então, por isso que às vezes tem muitos clientes nossos que têm condição de pagar à vista, mas ele não compra à vista porque ele consegue girar isso em outro lugar. Ele consegue girar na empresa dele, ele consegue girar com gato, consegue girar com ação. Então faz isso, ó, bota o mínimo aqui, o restante você vai viabilizando através disso.
Então, o que o cliente, o que as pessoas precisam entender tem uma frase também que é follow the money, né? Que siga o dinheiro, né? Entenda por que a pessoa está falando aquilo, né? Então, se você entender por que ele tá falando, metendo um pau no mercado imobiliário, ele está procurando dinheiro e outra coisa. Então, o que a gente está falando é isso, ó. Você quer continuar investindo em gado, quer continuar investindo em ação, quer continuar investindo em outras coisas que você tem, invista. Mas você não vai ter que morar de qualquer jeito? Você não vai morar debaixo da ponte. Você vai ter um custo de moradia. Então, por que você não gera esse custo de moradia se tornar um patrimônio seu? Porque assim, ó, eu tenho que pagar R$1.000 de aluguel, a prestação é 1.000. Teoricamente, se eu pagar R$1.000 de aluguel, eu não vejo a valorização do imóvel e eu também não vou ter nenhum patrimônio depois, porque esse dinheiro ele não volta para mim. Então, se eu posso escolher entre um e outro, por que eu não escolho pagar aluguel para mim mesmo? Tá? Mas se eu tiver um imóvel investindo ali, se eu colocar esse imóvel para alugar, aí sim ele vai se tornar um ativo e não um passivo. Deixa eu te falar, passivo é porque você tem custo de vida. O imóvel ele vai ser custo de vida para você, normal. Agora, você podia pagar para alguém, pode pagar para você, paga para você. Melhor coisa que você faz, paga uma prestação, que essa valorização vai toda para você. O acúmulo desse patrimônio é seu, você está quitando a conta com o banco. Né? E eu vejo muita gente fazendo até conta o seguinte, ó, parcela R$1.800 em 360 meses. Pega esse valor, multiplica, dá R$680 mil. Mas a conta não é essa, meu querido, porque a parcela é decrescente. A primeira é 1.800, a última é R$400. Então, você tem que pegar lá na planilha, lá, fazer direitinho. Então, falta um pouco de honestidade e um pouco de conhecimento das pessoas que fazem esse tipo de comentário. Então, ó, a Valéria que está aqui... quer exatamente falar sobre... A Valéria, a gente falou sobre isso, mas deixa eu resumir para ela aqui. Inteligência financeira pagar um imóvel durante 30 anos? Responde aí, Ricardo. Acontece que a primeira coisa, o Ronaldo já falou, né? A média está em 12 anos. As pessoas quitam esse imóvel com menos tempo ou não só quitam, fazem como eu fiz. Eu não quitei meu primeiro imóvel, Ronaldo. Eu vendi ele e é natural. A maioria das pessoas não vai quitar esses imóveis. Pode ter uns que quita, mas muitos vão fazer negócio. Não, lembra, o imóvel, ele é seu. Você ganhou a boa grana? Eu ganhei R$80 mil. Eu comprei por 103, vendi por 180, mas só que eu aportei só uns R$30 mil. Então eu fiz um aporte de 30 mil. Vamos fazer uma conta básica. Quanto tempo você morou lá? Morei lá 5 anos, né? 5 anos no Livro. Em 5 anos, o seu R$30 mil se tornou 110 mil reais. 110 mil reais. Ele quase triplicou eu pego de volta em 5 anos. Isso. Eu pego de volta o que eu aportei mais a diferença. Aí, depois o celular tá filmando. Mas daí. Então, essa é a conta. Vale a pena? Vale a pena, Ricardo? Financiar em 30 anos? Vale. Você ficou 5 anos lá, bem pra caramba. Conseguiu modificar o imóvel do seu jeito. Né? Fez o que você queria. Tem esse fator, ainda que é o fator psicológico que você estava falando. Psicológico. E ainda... E tem um detalhe. Geralmente me fala assim, Ronaldo. Geralmente fala assim. Mas se eu pagar em 30 anos, eu vou pagar mais de 2 vezes o valor do imóvel. Em 30 anos, meu querido, é inevitável que o seu imóvel esteja valendo no mínimo 2,5 vezes. Se eu for considerar só a inflação. Só a desvalorização do dinheiro já coloca esse imóvel nesse valor. Ou seja, paguei 30 anos, mas paguei o que está valendo no final das contas. Não paguei a mais, não. É porque eles fazem a conta como se tivesse congelado. Comprei por 100, depois paguei 300. Pois é, mas depois de 30 anos está valendo mais de 300. Coerente, está tudo certo. Foi o dinheiro mais barato que você aplicou, que você pegou emprestado. Como assim? Eu peguei, no final das contas, como se eu não tivesse... Né? Tem essa situação. Fora a valorização. E fora essa questão, Ronaldo, sei que você citou, é extremamente importante. O fator segurança.
para o ser humano, ter um lugar de pertencimento, falar assim, isso aqui é meu, isso traz estabilidade emocional, que te permite alçar voos maiores, que te Sim, permite ousar com mais tranquilidade. Eu, por exemplo, sou casado, você também é casado, você sabe como é que é. Às vezes em casa, a fragilidade emocional, ela é muito grande das pessoas. E você ter aquele lugar que você fala assim, eu tenho a segurança de que essa casa aqui é minha, esse lugar aqui é meu, eu posso mexer no que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não vai chegar um proprietário que eu tenho que ficar prestando conta para ele o tempo todo. Ah, vou mexer numa parede, vou mexer no não sei o quê. E eu fico escravo de uma situação ali ad eterno, né? Dentro do imóvel que é meu, eu faço o que eu quiser. Então, isso traz estabilidade emocional, isso traz segurança psicológica para a família inteira. Isso é sim, importante, não é só para uma pessoa, é para o casal e para os filhos. Essa estabilidade emocional permite a gente desenvolver mais. O cara consegue prosperar mais, o cara consegue avançar, até mesmo porque ele tem um compromisso financeiro daquilo que é dele, tá? Aquilo que é dele, que ele está construindo, aquele patrimônio. Fora que, no final da vida, as pessoas hoje lidam como se eles não tivessem herdeiros também, Ronaldo. Ele não fosse deixar nada para sim, ninguém. A galera não exato. pensa que, tipo assim, eu estou construindo um patrimônio que meus filhos vão poder usufruir, né? E é importante que parte desse patrimônio seja imobilizado mesmo, para ter baixa liquidez e toda aquela história que a gente vem falando. E é um investimento mais concreto, né? Vamos assim dizer. Mais literal. Mas assim, Literalmente. literalmente, literalmente. E outro, o pessoal fala muito assim, ah, mas se você não pagar, o banco toma. Mas se você estiver morando de aluguel e você não pagar, você não vai Sai ser despejado. despejado? Ué, É então, um mês. A lei claramente. do inquilinato, ela tá mais rigorosa do que a lei do financiamento, tá? É, Ele pode então, entrar com ação de despejo no primeiro atraso já. então, assim, você precisa analisar, ver qual que é de fato o risco, igual você falou sobre o seu primeiro imóvel. O meu primeiro imóvel também, eu fiquei com ele 1 ano e 6 meses. E eu ganhei quase 100 mil reais. E eu apliquei 60 mil reais. Em 1 ano e 6 meses, você não precisa ficar 30 anos atrelado ao mesmo imóvel. E não é que não precisa, é que quase ninguém fica. Quase ninguém Exato. fica. Quando fica, quita antes. Então, assim, não tem essa mais de. O brasileiro hoje aumentou mais o giro dele de imóvel. Antigamente, a pessoa comprava um imóvel e ficava nele assim, criava os filhos, os netos e ia embora. Hoje não, hoje em dia a vida está mais dinâmica, então as pessoas estão Lógico. mudando mais, tem cliente, por isso que a gente fala muito sobre fidelização de cliente agora com o corretor, porque antigamente o cliente comprava um imóvel, você podia esquecer dele, porque ele não comprava mais. Hoje não, hoje o cliente ele compra um imóvel dentro de uma situação, aí amanhã o filho dele casou, mudou, ele já quer mudar também, ele vai para um apartamento diferente, ou estava numa casa, foi para um apartamento, saiu do apartamento, vai para casa. Hoje em dia é muito mais dinâmico o mercado imobiliário. Ele não é tão. Ele ainda tem uma liquidez mais baixa do que outras aplicações, mas a liquidez dele aumentou muito. Então, hoje em dia, consegue fazer essas mudanças, né? Até a gente vê assim, estava conversando com um sócio agora, né? Eu estava falando com ele faz outras aplicações e tudo mais, e ele tem um imóvel quitado, ele comprou por 260 mil reais, está quitado, e hoje já vale 500 e poucos mil reais. Eu falei, olha, você está com 500 e poucos mil imobilizado, por que você não vende lá, dá entrada em um outro de 150 mil, mais ou menos, pega esses 350 e vamos girar ele, vamos fazer outras coisas. Então, porque é um dinheiro barato que o banco está te oferecendo hoje, né? A 6%, mesmo com a Selic, mesmo se a Selic subir um pouco, vai continuar ainda muito bom, porque na época do boom imobiliário a gente tinha a taxa Selic de 7,4%. Agora está 2%, ela está assim, anormal, ela está muito baixa, está baixa demais. Então eu vejo gente falando aí dessas contas, essas contas elas faziam sentido quando a taxa Selic estava 14,25, que é, sei lá, 6 vezes mais do que está hoje, né? Então Com não a faz taxa de sentido. 14,25, era mais inteligente você deixar em renda fixa, segura, 100% Pronto. seguro, dinheiro segurado, tá lá, não faço nada. Tá lá Naquela época, multiplicando naquela 14, época até que 15%. fazia sentido. Até que fazia sentido naquela época Lógico. lá. Hoje não faz sentido nenhum. E aí as pessoas ainda veem treinamentos daquela época, de 2016, 2017, e querem aplicar a realidade de hoje. Esse é o problema. Não atualizaram, né? Não viram as mudanças que aconteceu, e principalmente na parte do financiamento bancário, porque em grandes partes dos casos, eu até aconselho, meu cliente tem um dinheiro à vista. Ou a gente consegue uma boa negociação, ou a gente vai para o financiamento.
E eu falo para ele, olha, vamos girar isso aqui com outra coisa. A gente compra outros imóveis, você pode aplicar na sua empresa, você pode fazer outras diversificações. Eu gosto da estratégia do imóvel, Ronaldo. Hoje, um dos diretores aqui da MRV me convidou para trazer argumentos para os corretores venderem MRV, né? É uma empresa que trabalha com o primeiro imóvel, imóvel popular. Sim. E uma das coisas que eu deixei bem claro para os corretores é que imóvel precisa ser considerado uma escada. Ele é uma escada. Então, o cara, por exemplo, MRV, você corretor que está aí, você vende primeiro imóvel, você está vendendo o primeiro imóvel, entendeu? Você precisa entender que imóvel é uma escadinha. Então, você dá um passo, você concedeu o primeiro degrau daquela pessoa. Dali na frente, daqui 2, 3 anos, ele prosperou um pouco mais, ele tem um pouco mais de renda e ele já tem um capital que foi aportado naquele imóvel, ele pega a valorização e dá um salto maior. Aí, depois de 20 anos, ele está morando num imóvel lá de R$1 milhão, que ele foi dando pequenos saltos, pequenos pulos, que não foi nada exorbitante, não foi nada extravagante. No final das contas, ele tem um patrimônio bem interessante, porque imóvel é uma escalada. Não tem ninguém que, tipo assim, nunca comprou imóvel na vida, de repente, vou comprar um imóvel de 2 milhões. Não. Esse cara, geralmente, ele foi passando por algumas etapas, ele construiu um pouco de patrimônio e ele vai usando esse patrimônio para aumentar o estilo de vida, né? Aumentar. Tem um laço. Então, assim, o corretor de imóveis precisa entender isso, né? E o próprio cliente precisa entender que é um degrau, é algo que você está construindo. Imóvel tem que ser um pensamento a médio e longo prazo. Imóvel não é uma coisa de curto, não é um tiro curto, né? É claro que vão haver situações no mercado imobiliário quando você tem capital, por exemplo, tenho 1 milhão. Cara, com 1 milhão eu consigo fazer uns giros absurdos em um mês com imóveis. Você pega oportunidades, por exemplo, imóvel que vale 100 mil, eu vou lá e compro ele por 70, porque eu estou com cash, eu pego um cara que está precisando vender, eu vou lá e ajudo, então é 30% de valorização naquele mês ali. Eu vou ter um retorno muito alto em um único mês, se eu conseguir vender aquele imóvel, dependendo do jeito que eu trabalhar ele. Então, dá para fazer esses grandes tiros assim, mas é pontual também. Isso não tipo assim, a linha morta não aparece mais tão fácil, né? Hoje em dia o negócio está... Tem muito cliente que migrou, né, para o mercado imobiliário, então tá mais difícil. O mercado está muito líquido atualmente, né? Ele tá... o imóvel estiver dentro do preço, estiver com um preço bom, você vende ele rápido. Né? Não tem nem Olha que legal essa mensagem, Ronaldo. Olha que legal essa última mensagem aí. Minha renda é de 4 mil e eu tenho um patrimônio de 600 mil reais. Agora eu te falo, aonde que você consegue construir um patrimônio de 600 mil reais com a renda de 4 mil? Vai guardar dinheiro. Guarda. Cara, não tem jeito, cara. Mas no imóvel dá. No imóvel dá para fazer. Eu até contei uma história, tem no meu Instagram aí, depois o pessoal me segue lá, Ronaldo Dantas JR. Eu até contei uma história de um cliente meu que começou com um imóvel de 280 mil e ele estava procurando um imóvel de 170. A gente conseguiu fazer um investimento de 280 e hoje ele mora num apartamento de 1 milhão, uma casa no Portal do Sol de 1 milhão e 200 aproximadamente. Então, ele foi fazendo giros, né, ao longo do tempo e ele morava de aluguel. E a gente conversou e eu mostrei para ele que era a melhor opção ele comprar e ele foi comprando e foi mudando. Né? Então, assim, ele girou o imóvel 4 vezes e na 4ª vez ele agora está numa casa de 1 milhão e 200. Então, funciona, o mercado imobiliário é um mercado extremamente positivo nesse sentido, porque ele também não sofre tantas alterações como a Bolsa, né? Pô, anunciou que trocou o presidente da Petrobras. Mesmo a empresa dando lucro, ela caiu 20%. Com imóveis isso não acontece. Então, ele vai de uma maneira mais perene, ele vai subindo devagar, mas dentro dessa subida você ainda pode acelerar esse processo, fazendo giro, né? Vendendo o seu imóvel ali e já comprando outro, você tem uma perspectiva de valorização, porque imóvel é tomada de território. Esse imóvel aqui que a gente está é único. Onde você está aí é único. Tá? Não tem um imóvel igual, idêntico ao outro. Os imóveis são similares, mas ele pode ter várias alterações. E conforme vai aumentando a vontade das pessoas em morar nessa região, nessa localização, nesse tipo de imóvel, as pessoas estão dispostas a pagar mais. E não tem como substituir. A não ser que você pegue uma casa, faz um prédio, mas depois que você fez aquele prédio ali, acabou, não tem, você vai fazer outro prédio em cima do prédio. Então,
muito o que fazer a partir dali. Então, fez o prédio, está meio consolidado, que já está ali naquela localização. E aí depois vai acontecendo os investimentos. Vem comércio, vem segurança, vem serviço, vem os serviços públicos, e aí você vai ganhando dinheiro no seu patrimônio, né? Como ele falou, o imóvel de 600 mil, não sei se ele comprou por 600 mil, mas ele hoje vale 600 mil, que geralmente é assim que acontece, né? Você compra um imóvel, o imóvel vai valorizando ali, você nem vai vendo, você vai usufruindo do imóvel, vai vivendo dele, vai tendo essa realidade. Eu gosto muito, Ricardo, quando a gente fala sobre esse aspecto financeiro, quem acompanha aquele Largados e Pelados lá, bota o pessoal, um casal, num lugar ermo, assim, bem difícil, né, bem hostil, para se virar lá pelado durante 21 dias. A primeira coisa que eles fazem é um abrigo, cara. A primeira coisa que eles fazem. Primeiro abrigo, depois fogo, depois eles vão procurar alimento. Então, assim, esse aspecto de onde você vai morar, onde você vai ficar, né? Assim, o que vai te proteger, isso aí é realmente antropológico mesmo, como você disse. A gente tem isso, né? É o primeiro fator, né? É a segurança. Depois vem agregando outros fatores. Quando você já tem a segurança, você vai começando a pensar em outras coisas. Mas a primeira é realmente o abrigo. Então, por isso que existe tão forte no ser humano essa necessidade de morar bem, de morar com segurança. A segurança ela influencia muito, né, na valorização ou não do imóvel. Então, tem vários aspectos. E aí, por isso que você precisa ser bem orientado por um consultor. E o consultor precisa estar bem qualificado também para poder orientar bem o profissional, o cliente, né? Que está buscando esse imóvel, mesmo que ele fale, não é para investimento, mas sempre é um investimento. Sempre imóvel tem que ser tratado como investimento, porque vai ser um patrimônio familiar no futuro. Eu quero comprar esse imóvel, eu quero morrer nele. Tranquilo, mas um dia os seus filhos podem querer vender ele. Então a gente também tem que pensar nesse fator. O que ele vai agregar, né? Então isso é importante. Como nós temos muitos corretores aqui, inclusive corretores nossos da MyBroker, alunos meus e players aí do mercado, deixa eu ensinar algo para vocês. Quando vocês forem conversar com o cliente, aqui inclusive tem clientes, o que é comum do corretor é fazer a mesma coisa que o cara do mercado financeiro faz. O cliente vem e fala, não, mas e se eu fizer isso? Eu invisto em outras coisas, dá mais retorno. Eu invisto em ação, eu invisto em fundos, eu invisto nisso e dá mais retorno. Aí o que o corretor faz? Por inocência, às vezes, embate. Ele vem de uma vez e fala, não, peraí, não, é melhor comprar imóvel. Quando você fala isso, eu estou assumindo, é a mesma coisa que o pessoal do mercado financeiro faz. Traduzindo para você está falando assim, você é burro. Isso é muito burro. É aquele o Gilberto lá, não, coisa lá, aquele meme do cara lá, até esqueci o nome dele. Então, assim, do Caetano Veloso. É a mesma coisa. Então, assim, não é inteligente argumentar dessa forma, até mesmo porque não é bem por aí. Você precisa trabalhar da forma correta. Entenda a situação do seu cliente, entenda o momento que ele vive, entenda o patrimônio desse cara, entenda que é importante para ele, explique para o cliente, mostre para ele, eu compreendo o seu lado, eu sei que realmente você deve ter ações, você deve ter outros investimentos onde você é especialista que dão um retorno melhor, mas é importante que você faça a construção do patrimônio imobilizado. Então, muitos corretores, os argumentos do povo vem de fora falando assim, mas eu estou imobilizando meu patrimônio, eu não tenho liquidez, mas é justamente por isso que é bom. A gente tem que ter, o corretor precisa entender que o fato de não ter liquidez é importante. Cita aquele negócio lá para eles, Ronaldo, do prédio, por exemplo. Né? O prédio, você não chega um prédio, todo mundo vende de uma vez, não tem aquela oscilação brusca de... Exato, o valor do imóvel ele não tem uma oscilação muito grande porque não acontece como aconteceu com a Petrobras, o exemplo que eu dei agora, né, na sexta-feira aconteceu isso, né? Todo mundo desesperou e todo mundo, vamos vender, aí todo mundo coloca a venda, aí você tenta vender por um preço, não compra, baixa, e o preço vai caindo até alguém fazer essa aquisição. E isso acontece com o imóvel. O imóvel, como você tem um fim, você tem um uso, né? É um investimento, mas você tem um fim. Qual que é o fim? Eu vou morar nele, eu posso alugar ele, eu posso emprestar ele tem um fim. E o imóvel é o seguinte, se
tá ruim, deu crise, não sei o quê. Todo mundo fala, fica em casa, né? E vai para casa agora. Então você tem um fim. Tô ruim, eu vou vender meu imóvel. Não é todo mundo que vai falar, eu vou vender meu imóvel de uma vez. Se acontecesse um prédio, todo mundo resolvesse vender o prédio ao mesmo tempo e precisa vender rápido, o preço ia despencar. Mas como isso não acontece, porque a pessoa fala, tô com crise, mas eu preciso morar, eu preciso continuar morando. Então, a velocidade de oferta também, ela é sempre controlada por conta da necessidade das pessoas de morar. Então, nunca vai ter esse deslocamento assim, de preço, essa queda brusca com relação ao imóvel, porque a gente tem as pessoas precisando de morar. Né? Lógico, você sempre tem que preocupar com a oferta e procura. A gente faz uma análise sempre muito, muito forte, né, disso, para poder escolher um tipo de imóvel que a gente vai colocar. Então, a gente olha um imóvel e fala, esse imóvel está tendo uma demanda muito grande. E a gente tem tantos dados, né, da ADM e os dados que a gente consegue através das pesquisas, mas a gente tem um principal, que é a parte dos corretores, e a gente vai vendo qual que é a demanda ali na ponta, né? A gente é muito sensível, tem a sensibilidade. Eles são o termômetro, né? O termômetro, assim, muito preciso. Olha, a gente está vendo muito cliente procurando nessa região, apartamento nessa metragem. E a gente já tem os incorporadores que a gente fala, olha, lança isso aqui porque vai derreter, vai vender tudo porque está tendo uma demanda muito grande. E aí acaba que isso potencializa ainda mais na hora da venda, né? Então, eu falo que o mais vendido é o mais vendido. Quanto mais vende um projeto, mais vontade as pessoas têm. Porque é sucesso de venda, tem resultado, tem liquidez, tem aprovação social. Então, tem vários aspectos que contribuem para um imóvel ser procurado. Está dentro do preço. Então, isso a gente briga muito com os nossos parceiros, a gente escolhe bem qual o produto que a gente vai focar, o empreendimento que a gente vai focar, que é muito com base nisso aí. Então, você precisa estar também, você dentro da sociedade aí, bem orientado com relação às demandas e por que aquele imóvel vai valorizar. Porque quando a gente fala de um imóvel, a gente não está vendo hoje o imóvel, a gente está vendo ele daqui 10 anos, ele daqui 5 anos. Então, vai acontecer alguma interferência, um parque, alguma pista que vai melhorar o acesso dele, a parte de segurança, escola, faculdade, qualquer outra, um shopping. Muita coisa pode interferir no valor do imóvel, né? E aí a gente precisa estar bem orientado para poder falar, compra isso aqui, porque você está comprando na baixa, tá? Porque, igual tinha um parque aqui em Goiânia, que eu brinquei com um cliente, né? O cliente falando, mas o parque, a gente vendendo um empreendimento e o lago, o parque estava um pouco descuidado, o lago estava seco. O lago estava seco, né? E aí o cliente falou assim, mas o lago não tem nem água. Eu falei, não, mas com água é mais caro. Na hora que você água lá, você vai ver que vai valorizar. Exatamente. E aconteceu. O parque foi revitalizado, que a própria incorporadora ajudou a revitalizar, e depois os imóveis dispararam. Então isso é importante também, né? Comprar na baixa, sabendo o que vai acontecer para você levar para alta. Deixa eu dar um recado aqui. Nós estamos chegando a 54 minutos de live, a gente já está perto de finalizar. Eu queria deixar um argumento tanto para o cliente como para o corretor. É o seguinte, existem momentos que são mais favoráveis para determinadas ações, né? O mercado ele é cíclico, como todos os outros mercados, o mercado imobiliário também é. A gente veio de um momento de baixa, em 2016 a gente teve o pior, a gente estava no subsolo do subsolo ali do mercado imobiliário, um momento ruim que olhando de forma geral, ele não estava muito legal, tinha crise política, tinha uma taxa Selic absurdamente alta. Financiar era muito caro, era muito difícil. Escassez de crédito. Além de ser difícil, tinha escassez de crédito. Não liberava com tanta facilidade como hoje. Isso veio mudando, a confiança veio aumentando, a taxa Selic veio abaixando. E em 2019, o movimento ali foi o vale, o mais baixo. Ele começa a subir de forma bem tímida. 2019 ele começa a dar uma acelerada. 2020 ele acelera bruscamente. E 2021 a tendência é que continue essa aceleração. Nós estamos naquele momento do alinhamento dos fatores, né? Eu tenho uma taxa Selic muito baixa, eu tenho um crédito farto, além de ser barato, os bancos querem emprestar. Os bancos querem dar dinheiro, eles estão com dinheiro, eles querem emprestar.
Então abaixa-se o critério, mais pessoas começam a comprar imóveis, começam a fazer sua aquisição, aquele que já tinha um imóvel começa a pular para um outro imóvel, que ele vê a possibilidade agora, tá? Inclusive a pandemia potencializou muito algumas acelerou, demandas, né? As pessoas estão em acelerou. casa, querem imóveis maiores. Os próprios investidores, eles começam a migrar de outros mercados para o mercado imobiliário, tá? O estoque está acabando muito rápido. Tudo que tinha de estoque aqui em Goiânia, lá em Goiânia, né? Eu estou aqui em Vitória. Lá em Goiânia, se a gente for analisar a cidade, não tem lugar que não tem apartamento mais, Ronaldo. Pronto. Sim. Esgotou. Aí, o que começa a acontecer? Porque lançou pouco, né? De 2016, 2017, não estava confiante, então lançou. Agora que era para entregar aqueles projetos lá de 2016, não tinha muita oferta, né? Então acabou o estoque. O que começa a acontecer? Eu tenho pouco estoque, eu tenho muita gente com fome e com dinheiro, mas eu tenho pouca oferta. A lei básica de mercado, oferta e procura. Então os imóveis tendem a se valorizar agora, tá? Ele já começou a acontecer isso, mas isso tende a continuar. Até quando? Eu não sei. Então esse é o momento ideal, porque você tem crédito, você tem facilidade para pegar esse crédito e ainda tem um espaço de valorização dentro desses próximos 2, 3 anos. Tá? Então, assim, é o momento ideal para fazer aquisição de imóveis. Daqui a 3, 4 anos, eu não sei se vai estar tão favorável, eu não sei quanto vai estar a Selic, eu não sei qual vai ser a demanda, como é que vai estar. Eu sei como é que está agora. E agora é o momento ideal para você explicar isso para o seu cliente, e você que é cliente que está me assistindo, é o momento ideal para você entender isso e fazer as suas aplicações agora. Porque às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Eu vou esperar mais um pouco, vou ver o ano que vem. Se você espera o ano... Se você que esperou de 2020 para 2021, você já perdeu dinheiro. Você que esperou de 2020 para 2021, você já perdeu dinheiro. Se você espera de 2021 para 2022, você vai perder de novo. Não faça isso. Procura um consultor especializado, não é procurar qualquer corretor, não é atirando a esmo também, fazendo tipo assim, vou comprar sozinho. Se você não é especialista, não faça, procura um especialista. Eu não estou falando qualquer corretor, estou falando um cara que se comporta como consultor, um personal broker, alguém que entende realmente a sua necessidade, que estuda o cenário todo, não quer só te vender qualquer coisa. Então, faça essa aquisição, nós estamos no momento ideal para isso. Corretor de imóveis, está na hora de você nadar de braçada, né? É o momento do corretor de imóveis, é o momento da gente... se você for comprometido com o sucesso do seu cliente, corretor, me escute. Se você tem o sucesso do seu cliente em primeiro lugar, você vai conseguir vender muito esse ano, você vai prosperar muito nesse ano. Não tenho dúvida. Isso aí que você falou é a colocação perfeita. Só tem um detalhe, em 2016... até 2018, que é onde a gente teve esse vácuo, em 2014, na verdade, em 2015 já começou já essa dificuldade para a aquisição de imóvel. A gente teve pouca oferta, pouca lançamento, né? Porque o imóvel você não repõe mercadoria do dia para a noite. Demora algum tempo, né? Para poder lançar, aprovar projeto e tudo mais, entregar ele, demora. E ao mesmo tempo, as pessoas não pararam de casar, não pararam de ter filho, não pararam de separar, não pararam... a demanda continuou, não pararam de nascer, então tudo continuou aumentando, a demanda continuou aumentando. Só que ela foi represada. Ela foi represada até 2019. 2019 começou a vir com força, né? Porque tinha crédito barato, acessível, confiança. Só que aí os imóveis estão acabando. Então a curva da parábola é exatamente agora. E agora a gente está num momento assim de valorização. O ano passado, em média, valorizou em torno de... Teve lugar que valorizou mais de 15%. Então, vai continuar valorizando. Teve um cliente agora recente que atendi ele e ele quase chorou, porque estava com um corretor. Ele perdeu quase 180 mil só por não ter comprado o ano retrasado. 180 mil que valorizou. Ele quase chorou. Era um imóvel de hoje está 880 mil reais. Ele tinha conseguido por, acho que 700 mil reais a aprovação dele. Ele não teve coragem, falou, acho que vai cair mais. Então, assim, não cai mais, o imóvel vai só subir de agora para frente. E a aquisição com crédito barato fica ainda melhor. Então, compre, alugar só se for uma circunstância que talvez você não está com condição no momento da entrada, ou alguma circunstância que estrategicamente não é viável agora para você, mas a maioria dos casos, comprar é a melhor opção.
Exatamente. E, Ronaldão, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Sabe que eu te admiro demais. Tamo junto. Daqui a pouquinho tô voltando para Goiânia. De madrugada eu tô voltando para Goiânia. Segue aí, galera. Ronaldo Dantas Júnior, o fundador da My Broker, cara que é meu parceiraço, meu irmão, meu sócio. E tamo junto, galera. Obrigado pela presença de todos. Vou deixar salva a live, tá? Depois vocês podem marcar outras pessoas, marcar cliente, marcar amigo corretor. Você que é gestor de imobiliária, marca seus corretores aí e vai ser top. Vou deixar ela no IGTV postada lá. Tá bom, galera? Valeu, Ronaldão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um dia extraordinário para vocês.